Oi, professor. A apresentação que o nosso grupo vai fazer hoje será sobre o capítulo 2 do livro Estratégia Competitiva, Técnicas para Análise de Indústrias e da Concorrência, do Michael Porter. Nesse livro, o Porter traz a discussão sobre o planejamento estratégico como um fator decisivo para a lucratividade e a sustentabilidade das empresas dentro do mercado que elas atuam, tá? E dentro dessa discussão, ele ele apresenta o modelo das 5 forças que influenciam a concorrência e também traz o conceito das estratégias competitivas genéricas que as empresas podem utilizar dentro do planejamento delas, que é o assunto que a gente vai falar agora. A estratégia que o Porter pontua na obra dele é a liderança via custo total. O que é? O objetivo dessa liderança via custo total é a empresa atingir o menor custo possível de produção para fidelizar aquela gama de clientes que é sensível ao preço do produto que ela produz. Então, para atingir esse objetivo, era necessário que a empresa tivesse uma grande capacidade produtiva para conseguir fazer uma produção em larga escala que pudesse atender altas demandas e, por consequência, reduzir o custo da produção dela, tá? As vantagens que essa liderança via custo total pode trazer para a empresa que adotasse essa estratégia era a criação de uma barreira de entrada em relação a possíveis novos concorrentes, porque o custo de produção dela já é baixíssimo. E também pode trazer uma vantagem em relação à concorrência, porque por conta desse custo baixíssimo de produção, ela pode ter um retorno maior acima da média dos concorrentes e também pode trazer uma proteção contra a pressão da barganha dos compradores e aos danos causados por um possível aumento de preço do insumo que ela utiliza. Esse tipo de estratégia, você precisa de uma alta parcela do mercado, então é muito comum a gente ver esse tipo de estratégia sendo usada em monopólios ou até oligopólios, porque você precisa ter uma posição muito vantajosa em comprar as matérias-primas, porque você vai conseguir assim um custo mais baixo e dessa maneira o seu lucro, teoricamente, você terá uma margem de lucro menor, mas como você terá uma grande escala, você vai conseguir um menor preço para os seus clientes e dessa forma você vai atrair eles para o seu negócio. Agora, entrando em diferenciação, ao contrário da liderança em custo total, que geralmente são produtos que a maioria da população consome, né? Na diferenciação, a estratégia é buscar algum produto inovador ou alguma característica de um produto comum com alguma diferença. Por quê? A ideia é você conseguir uma parcela menor de cliente, só que você conseguir cobrar mais por aquilo, né? Resumidamente. E com isso você vai criar a lealdade dos seus consumidores e dificilmente vai ter alguém para concorrer com você, já que você já vai ter criado essa lealdade entre seus consumidores e você vai ser um dos únicos produzindo esse tipo de produto, deixando a entrada para outros competidores muito difícil. Então você não vai conseguir geralmente uma parcela muito grande do mercado, né? É o que Porter diz, mas você vai conseguir ter margens maiores buscando assim um maior lucro. E agora o Lucas, né, vai falar da terceira estratégia, que é o enfoque. A última estratégia genérica é enfocar um determinado grupo comprador, um segmento da linha de produtos ou um mercado geográfico. Embora as estratégias de baixo custo e de diferenciação tenham o intuito de atingir seus objetivos no âmbito de toda a indústria, toda a estratégia de enfoque visa atender muito bem o alvo determinado, e cada política funcional é desenvolvida levando isso em conta. A estratégia repousa na premissa de que a empresa é capaz de atender seu alvo estratégico estreito mais efetivo ou eficientemente do que os concorrentes que estão competindo de forma mais ampla. Consequentemente, a empresa atinge a diferenciação por satisfazer melhor as necessidades de seu alvo particular
ou ter custos mais baixos na obtenção desse alvo ou ambos. Mesmo que a estratégia de enfoque não atinja baixo custo ou diferenciação do ponto de vista do mercado como um todo, ela realmente atinge uma ou ambas as posições em relação ao seu estreito alvo estratégico. A empresa que desenvolve com sucesso a estratégia de enfoque pode também obter potencialmente retornos acima da média para sua indústria. O enfoque desenvolvido significa que a empresa tem uma posição de baixo custo com seu alvo estratégico, alta diferenciação ou ambas. As estratégias genéricas são métodos alternativos viáveis para lidar com as forças competitivas. O contrário da exposição prévia é que uma empresa está fracassando em desenvolver sua estratégia em ao menos uma das 3 direções. Uma empresa que fica no meio termo está em uma situação estratégica extremamente pobre. A empresa falta parcela de mercado e investimento de capital, e ela resolve fazer o jogo do baixo custo, da diferenciação necessária no âmbito de toda a indústria para evitar a necessidade de uma posição de custo baixo em uma esfera limitada. A empresa que se fixou no meio termo é quase garantida uma baixa rentabilidade. Ou ela perde os clientes de grandes volumes, que exigem preços baixos, ou deve renunciar a seus lucros para colocar seu negócio fora do alcance das empresas de baixo custo. Entretanto, ela também perde negócios com altas margens. A empresa no meio termo provavelmente também sofre de uma cultura empresarial indefinida e de um conjunto conflitante de arranjos organizacionais e sistemas de motivação. A empresa, na posição de meio termo, tem de tomar uma decisão estratégica fundamental. Ou ela adota as medidas necessárias para alcançar a liderança, ou ao menos a paridade de custo, o que em geral acarreta investimentos agressivos para modernizar, talvez a necessidade de comprar a parcela de mercado, ou ela deve orientar-se para um alvo determinado ou atingir alguma supremacia. Uma vez na situação de meio termo, em geral se leva muito tempo e esforço contínuo para retirar a empresa dessa posição nada invejável. Dadas as inconsistências potenciais envolvidas na busca dessas 3 estratégias, essa abordagem é quase sempre fadada ao fracasso. Agora que a gente já sabe, né, as 3 estratégias competitivas e também, né, o risco aí do meio termo, né, o que o Porter mostra que realmente é um risco, às vezes a empresa ficar aí no meio termo, quais são os riscos no geral, né, dessas estratégias genéricas? Então, é bem básico. É basicamente, né, a rivalidade entre os concorrentes vai causar o poder de barganha entre os clientes, então a questão de oferta e demanda vai poder às vezes diminuir o preço, né, de um certo produto e você acabar não conseguindo vender de acordo com o esperado. Com isso também pode entrar novos concorrentes, vendo que uma certa empresa está tendo muito lucro, está tendo muito resultado, alguém se interessar por aquilo e entrar concorrendo com você. E além disso, geralmente, quanto maior a empresa, maior o poder de barganha dela. Então, né, quem está fazendo uma compra de, né, vamos por um exemplo aí, de 100 milhões de reais e quem está fazendo uma compra de 10 milhões de reais, geralmente quem tem 100 milhões de reais vai conseguir comprar num preço mais barato e vai conseguir diminuir seu custo. E também, né, no caso da diferenciação, pode entrar, né, novos produtos que substituem aquele produto que você está fabricando. E também, né, na liderança aí de custo total, isso daí pode acabar acontecendo. Quando uma empresa escolhe operar em baixo custo, ela basicamente está sujeita a 3 riscos. O primeiro, seu equipamento pode ficar defasado com o tempo e com as novas tecnologias. Já o segundo risco está mais atrelado às empresas concorrentes, ou seja, uma vez que elas descobrem a estratégia de baixo custo, elas pouco sacrificam para adotar essa estratégia de baixo custo também, porque o sacrifício já foi feito pela primeira empresa que operou em baixo custo. E a terceira estratégia está mais ligado ao fato de, ao minimizar o custo, a empresa pode abrir mão de marketing e inovação, o que pode acabar prejudicando ela lá na frente. Bom, quando a empresa opta pela estratégia de diferenciação, ela está sujeita a 2 riscos basicamente. O primeiro é o risco dessa diferenciação ser muito custosa e o reflexo disso no preço do produto ser tamanho
que os consumidores não estão dispostos a pagar pela diferenciação, ou seja, eles vão preferir o produto de outra empresa sem o diferencial. O segundo é que, dado que a empresa investiu em diferenciar o produto, fica muito mais fácil para as empresas concorrentes copiar a diferença e assim anular todo o ganho dela no processo de diferenciação. Por último, a gente tem a estratégia do enfoque. Os riscos atrelados a essa estratégia são basicamente dois. O primeiro consiste no custo de focalizar sua produção para atender determinado mercado ou região. Ou seja, pode acontecer que o custo seja tão alto que ultrapasse as vantagens de atender tal mercado. E o segundo é a possibilidade de empresas concorrentes encontrarem supermercados na região ou no nicho de consumidores que a empresa escolheu, tirando boa parte da vantagem do foco criado pela empresa em atender esse mercado ou região ou nicho de consumidores, o que quer que seja que a empresa esteja focando.